culto infantil, porque eu não estou vendo movimento do culto infantil. Não. Então vamos abrir nossas Bíblias sem mais delonga no livro de Neemias para nós estudarmos esse texto no capítulo 1 e falarmos hoje sobre um pai usado por Deus. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais. Então muitos estão aí visitando os pais, né? E outros provavelmente com medo do frio, né? Já mas não é motivo, né? Porque nós temos muitas pessoas aqui conosco. Então diz assim a palavra de Deus, e eu quero ler alternadamente com os irmãos, ok? Depois a gente lê o último verso, 11, juntos. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos. Vamos lá, todo mundo? A oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Muito bem. Para nós falarmos, então, de um homem temente a Deus, de um homem muito corajoso, de um homem destemido, de um homem que amava o seu povo. Amados irmãos, Hudson Taylor diz, abrindo aspas, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Há muitos homens, meus amados irmãos, que ainda não estão envolvidos
nos trabalhos de Deus, nos trabalhos da igreja, e há pouquíssimos homens que realmente estão comprometidos. Há pouquíssimos homens que realmente vestem a camisa, há pouquíssimos homens que realmente estão lutando pela estabilidade do seu lar, da sua casa, dos seus filhos e da educação dos seus filhos e da sua igreja. Esse problema, meus amados irmãos, apesar de ser um problema muito antigo e também um problema crônico, nós poderíamos assim dizer, ele precisa ser removido do seio da igreja, ele precisa ser removido da nossa vida, todos nós como homens, todos nós como esposos, todos nós como pais, aos nossos filhos, todos nós que temos colegas de trabalhos, todos nós, até mesmo lá na academia, e se falamos, e ao falar de academia, virou hoje moda, né? Falar de academia, virou uma coisa louca esse negócio de academia, né? Para alguns é apenas status, para outros até seja realmente necessidade. Mas para muitos, cuidado com a academia. Cuidado com a academia. Portanto, seja homem de verdade. Não importa onde você esteja, seja homem. Mas como solucionar então esse problema? Como despertar os homens para se envolverem como parceiros, como cúmplices, como homens simpáticos na obra de Deus, com um desejo ardente em seus corações de trabalhar em seus lares, para que os seus lares, ou lá em seus lares, eles também possam refletir a igreja de Deus, ou possam trabalhar em prol da igreja de Deus. Porque se eu perguntar onde começa a igreja, todos nós sabemos que a igreja começa na nossa casa. Portanto, aquela velha história de uma senhora, uma mulher, que chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou mudar para a igreja. Eu vou mudar para a igreja, por que você vai mudar para a igreja? Porque aqui na igreja, o meu marido é um doce, é um homem muito especial. Trata eu e os meus filhos muito bem, na presença de vocês, na presença da igreja, na presença dos crentes. Mas quando a gente chega em casa, pastor, não é verdade? Então nós precisamos de homens que em seus lares eles possam representar ali realmente a igreja. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que todos os homens que nascem de Deus através de uma genuína conversão, devem se envolver nesse projeto de salvação do seu lar, de salvação da sua família, para que então o homem de Deus cresça espiritualmente, para que então o homem de Deus seja um canal de bênção em seu lar. E ele sendo um canal de bênção na sua casa, evidentemente ele também o será na igreja, ele será no seu trabalho, ele será onde ele estiver. É de forma, meus amados irmãos, imprescindível o homem de Deus viver uma vida devocional com Deus, que é o segredo para que ele seja realmente usado por Deus como instrumento, como homem consagrado. Ele precisa de uma vida devocional consagrada também, para assim então ele ser canal de bênçãos na vida do seu cônjuge e na vida dos seus filhos. Um homem crente, rendido a Deus, ele precisa ter um coração contrito, um coração humilde, um coração livre do amor às coisas, livre do amor aos bens materiais, mas cheio de compaixão pela sua casa, cheio de compaixão pelas almas dos seus filhos. Meus amados irmãos, não há tristeza maior para nós quando nós vimos pais que não se importam com a salvação dos seus filhos, que não dão a mínima para a salvação dos seus filhos, e estão na igreja. Estão na igreja. Meus amados irmãos,
Nós precisamos ser crente cheio do Espírito Santo. Todo pai crente no Senhor Jesus Cristo, ele é um sacerdote dentro do seu lar. Ele precisa ensinar a palavra de Deus. Só que para ele ensinar alguma coisa da palavra de Deus, ele precisa viver a palavra de Deus. É ou não é verdade? Portanto, meus amados irmãos, é muito importante nós nos conscientizarmos de que Deus tem um propósito com a nossa vida como homens. Portanto, Ele nos escolheu para uma missão no mundo. E essa missão precisa ser realizada por nós, homens de fé. A nossa missão, ela pertence a Deus, pertence ao nosso Deus. A nossa missão não é feita por nós, para nós, mas ela é criada por Deus e Ele nos utiliza para cumprir a sua missão. Ele nos chama para realizar a missão dEle. Portanto, Ele nos deu um cônjuge, Ele nos deu filhos e Ele quer que nós sejamos esse canal de bênção na vida da nossa família para conduzir a nossa família ao altar do Senhor. Não é Deus que se encaixa na minha história, não é Deus que encaixa na minha vida, não é Deus que encaixa na minha agenda, não estou falando nada estranho, nada novo, todos nós já sabemos, já ouvimos isso outras vezes, mas somos nós que temos que nos dispor a encaixar nos planos de Deus, a deixar Deus falar aos nossos corações, e abrindo então os nossos corações, nós podemos servir ao Senhor, com alegria em nossos corações. Todos nós somos sacerdotes de Deus, todos nós somos embaixadores de Deus, todos nós somos missionários de Deus. E que missionário hoje, hein? Que bênção de homem! Oh Deus, usa esse homem mesmo, onde ele está, que homem! Me inspirou demais aquele missionário que falou hoje pela manhã aqui para nós. Que bênção de homem usado nas mãos de Deus, não temendo nem a morte, não é verdade? Assim, então, a pergunta para nós é: você é um homem de Deus? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um pai de verdade, um pai usado por Deus? Sim ou não? Em primeiro lugar, destaca para nós aí, para sermos um pai de verdade, para sermos um pai usado por Deus, nós precisamos demonstrar mais interesse pela nossa família. Um pai de verdade, leia comigo, um pai de verdade se importa com a sua família. Um pai de verdade, um pai crente, um homem de Deus, ele se importa com a sua família. Assim, então, nós temos diante de nós um texto, meus amados irmãos, que serve para nós de inspiração desse tipo de homem. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Esse homem, ele era copeiro do rei, copeiro ou mordomo lá de Artaxerxes, por volta dos anos 465 a 424 a.C., o imperador da Pérsia. Neemias era um homem leigo, Neemias era um homem simples, Neemias possuía um bom emprego, ele tinha um cargo de confiança. Neemias era um homem de muita influência, um homem invejado, um homem que poderia ficar o resto da sua vida naquele cargo, sossegado, sem se preocupar com nada. Provavelmente tinha um excelente salário. Mas, meus amados irmãos, ele era também um sacerdote como eu e você. Ele não era da descendência de Davi, diz-nos os comentaristas, mas ele era um homem simplesmente membro de uma família judaica que foi levado para a Babilônia no exílio dos anos 564 a.C. Ciro agora é o rei da Pérsia, fez então esse decreto libertando o povo judeu que estava lá na Babilônia para voltar para sua terra em Jerusalém e Judá. Isso tudo aconteceu após a Babilônia ser derrotada. E Ciro agora é o governador, Ciro agora é o homem que manda.
E então, meus amados irmãos, essa volta, segundo os historiadores, aconteceu em 3 momentos importantes. Primeiro, sobre a liderança de um homem chamado Zorobabel, para reconstruir o templo, que estava em ruínas. A segunda turma que volta para Jerusalém foi sobre a liderança de Esdras. Nós temos isso aqui na nossa Bíblia, o livro de Esdras, para ensinar a lei e o decreto de Deus. E o terceiro, finalmente agora, com Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias havia então recebido, meus amados irmãos, a visita de um homem que veio lá da sua terra de Jerusalém, chamado Hanani. Esse judeu então voltara lá de Jerusalém, veio com ele mais alguns homens, e eles trouxeram algumas informações lá dos judeus que estavam em Jerusalém, que não haviam sido levados para o cativo, para serem cativos na Babilônia. Os versos 1, 2 e 3 relatam isso para nós. Portanto, meus amados irmãos, olhando para o verso 1, 2 e 3, nós encontramos, veio Hanani, verso 2, um dos meus irmãos, com alguns Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Verso 3, disseram, o restante que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em miséria, grande desprezo. E vai contando então a história desses homens. Neemias então se importou com esses homens, se importou com esse quadro. Neemias chorou, Neemias perguntou pelo seu povo. Neemias agora vê que esse povo está em extrema pobreza, está em desprezo, está em insegurança total. O povo estava abandonado, ninguém se interessava por aquele povo. Neemias amava o seu povo mais do que o seu emprego, mais do que a sua posição, mais do que as suas riquezas. Tudo isso está agora mostrando para nós nesse texto. Ele era um homem prestativo, ele se colocava em favor dos seus familiares, ele colocava os familiares acima dos seus interesses pessoais. Ai, que saudade e que vontade de ver homens assim. Homens que coloquem suas famílias acima dos seus interesses pessoais. Como é difícil lidar com homens que vimos todos os dias desprezando esposas e filhos. Como é triste. Neemias, meus amados irmãos, nos ensinam isso. Abrindo aspas, nosso sucesso na vida será do tamanho do interesse que nós temos pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Diz Roosevelt, ninguém se importa com você até enquanto não souber o quanto você se importa. Madre Teresa de Calcutá disse, a menos que sua vida seja vivida em favor dos outros, não vale a pena você viver. Não vale a pena viver. E ela diz mais, uma vida centrada em si mesmo é uma vida vazia, é uma vida sem graça, é uma vida pequena, minúscula, sem sentido. Portanto, a nossa vida precisa ser vivida assim, fazendo sentido para os outros. Aos outros precisa sentir a nossa falta, precisa sentir a nossa ausência, ou então precisa sentir segurança quando nós estamos por perto, porque sabe que nós podemos ajudá-los de alguma forma. Meus amados irmãos, um homem que só pensa em si mesmo não vale nada. Agora é eu que estou dizendo. Um homem que pensa em si mesmo não vale nada. Ele é egoísta, ele é avarento, ele é destemperado e ele é sem controle. Deus ama a gente, Deus ama as pessoas, Deus ama aqueles que faz o mesmo que Deus faz. Deus ama a gente. Deus então levantou Neemias para restaurar e mudar a sorte de Israel. Deus levantou este homem para mudar a sorte da sua
casa. Deus levantou esse homem para mudar a sorte da sua família. Deus levantou esse homem que está sentado neste banco desta igreja, para que este homem pudesse dar amparo, para que esse homem pudesse dar carinho, para que esse homem pudesse dar sustento, para que esse homem pudesse dar abrigo, para que esse homem pudesse dar consolo, para que esse homem pudesse dar esperança para a sua casa. E se não for para viver dessa forma, é melhor não viver mesmo. Assim então, meus amados irmãos, Deus só vai usar você, se você estiver disposto a suprir as necessidades, em primeiro lugar, da sua casa, e depois a necessidade dos outros, como diz Paulo, né? Primeiro os domésticos da fé, depois os outros. Deus vai usar você, quando você estiver disposto a investir na restauração da sua casa, quando você estiver disposto a investir na restauração do seu lar, quando você estiver disposto a colocar seus joelhos no chão para restaurar a vida dos seus filhos, quando você estiver disposto a colocar os seus joelhos no chão para restaurar o seu cônjuge, que você percebe que em algum momento está oscilante, Deus vai restaurar. Deus pode todas as coisas. Portanto, Peter Marshall diz o seguinte: a medida da vida não está na sua duração, mas está na sua doação. Portanto, meus amados irmãos, esse pai, usado por Deus, ele se importa com a sua casa, ele se importa com os seus, ele se importa com a sua família. Mas, em segundo lugar, esse texto também nos ensina que esse pai ora pelos seus familiares. Ele ora pelos seus filhos, ele ora pelo seu cônjuge. Você pode ler comigo? Um pai que ora pela sua família. Um pai que ora pela sua família. E assim, meus amados irmãos, o Senhor Deus de Israel escolheu homens desta forma, para que ore pela sua casa e pela sua família. Deus escolheu você, porque você precisa ser um homem de oração. Deus, em toda a história, só usou pessoas de oração. Só usou pessoas que têm uma vida intensa de oração. Homens que não oram, Deus não usa. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Homens que não oram, Deus não usa. Se você não é um homem usado por Deus, dobre os seus joelhos e comece a orar. Você vai ver Deus fazer obra extraordinária na sua vida. Neemias era um homem de oração. Ele começa o texto e termina com oração. Nós aprendemos com o Dr. H.D. Lopes, que diz o seguinte sobre os atributos de um homem de oração. Abrindo aspa, ele diz: o homem de oração é um intercessor, é alguém que sente o fardo dos outros sobre os seus ombros, que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, que se firma na fidelidade a Deus, que importuna Deus com as suas súplicas, que reconhece os seus pecados e os confessa e que confia nas promessas de Deus. Esse é o homem que Deus quer usar. No verso 4, diz para nós assim: tendo eu ouvido essas palavras. Eu quem? Eu quem? Neemias. Neemias. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. A triste situação do seu povo levou Neemias a sentar, chorar, jejuar e orar. O que mais vimos nos homens de hoje é exatamente homens preguiçosos, homens que não oram, homens que não jejuam, homens que não se importam. O verso 5 nos diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeiro ele está falando aqui com Deus, com o Deus do céu, o único Deus verdadeiro, o Deus soberano,
Em comparação aos outros deuses falsos da terra, Ele é o Deus grande, Ele é o Deus temível, Ele é o Deus que cumpre a aliança, Ele é o Deus que cumpre as suas promessas feitas ao seu povo, Ele é o Deus que vê as suas dificuldades, Ele é o Deus que atende os seus clamores quando você chora. Ele não deixa você desamparado, Ele não deixa você perder a sua esperança. Por isso, esse homem ora. No versos 6 e 7, ele também confessa os seus pecados. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Aonde está escrito filhos de Israel, você fala assim, oração que eu faço dia e noite pelos meus filhos. Repete comigo, oração que eu faço dia e noite pelos meus filhos. Ele está dizendo assim, eu e a minha e o meu povo cometeu o pecado. Você fala assim, eu e a minha família cometemos pecados. E por isso nós precisamos da sua graça. Nós temos cometido pecado. E ele então continua dizendo assim, temos procedido todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os seus juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Portanto, meus amados, ele se identifica com o pecado do povo. Ele está falando no meio do povo, como se ele fosse aquele que houvesse cometido todos aqueles pecados. Neemias agora ora, baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus, nos versos 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali ficar e fazer habitar o meu nome. Não importa. Ele está dizendo, não importa se transgrediu, se saiu de casa, se foi embora, não importa. Ele vai trazer de volta. Ele promete e é promessa dele. Eu trago de volta porque eu quero deixar eles juntos, aqueles que são os meus escolhidos, que saíram da sua casa, que foram embora, onde eles estiverem, eu faço eles voltar. Mas eu preciso que você ore. Por que muitos filhos não voltam? Porque os pais não oram. Neemias pede a Deus para perdoar o pecado do seu povo. Peça a Deus para perdoar também o seu pecado e o pecado dos seus filhos. O motivo é muito simples. No verso 10, Neemias diz os motivos pelos quais ele precisa orar pelo povo. Ele diz assim, estes ainda são, leia comigo, estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Alguma vez o Senhor fez isso na sua vida? Alguma vez o Senhor fez isso na sua casa? Alguma vez seus filhos já foram, dessa forma, alvos do cuidado precioso de Deus? Então ore e você verá Deus trazê-los de volta para você. É promessa de Deus. Diga para Deus, eles são teus. Eles são teus. O Senhor um dia os resgatou com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Eles estão longe agora, mas um dia o Senhor fez isso. Então traga-os de volta. Por favor. Pecado, meus amados irmãos, não anula a paternidade de Deus. Pode ter cometido o pecado que for, que ainda continua o quê? Sendo filho de Deus. Não importa onde eles estejam. O filho fez isso com o pai. E foi embora de casa. E quando voltou, o pai recebeu gostosamente, feliz,
Não importou nem um pouquinho com as transgressões do filho e nem com aquilo que o filho havia feito, em momento algum. Mas ele usou a expressão de Deus: dos teus pecados eu não me lembro mais. O que você fez, está feito, está para lá, é passado. Agora eu quero vida nova para você. Põe roupa nova nele, põe anel no dedo dele, porque ele também é filho da promessa de Deus. Assim será, meus amados irmãos. O motivo é muito simples. Eles são teus servos. Ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da promessa, ele é o Pai da eternidade. Portanto, meus amados irmãos, a nossa família pode ter o defeito que tiver. E tem defeito. E nós sabemos que tem. Mas pode estar cometendo muitos erros, e está cometendo muitos erros. Mas temos uma responsabilidade com a nossa família. Da mesma forma que Deus nos ama, nós também precisamos amar a nossa família. Ame a sua família. Do jeito que ela for, ame a sua família. Porque quem somos nós? Deus nos ama a si mesmo. Não é verdade? Então ama a sua família. E ao amar a sua família e a orar por ela, Deus pode mudá-la. André Murray diz: a grande coisa na oração é sentir que estamos colocando as nossas súplicas no seio do amor onipotente. Charles Spurgeon diz que oração é diálogo entre pai e filho. E ele diz que a oração não pode ser medida pelo cumprimento, pela sua extensão, nem pelo tempo da oração. Ele diz que a oração precisa ser medida pelo peso. Não é pelo tempo e nem pelo comprimento, mas pelo peso. A sua oração tem peso? Sim ou não? E diz mais Charles Spurgeon: um único gemido diante de Deus pode ter mais plenitude e efeito do que uma oração muito grande. Basta você gemer, basta você chorar, basta você clamar. Por isso Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ore, e fale com o Senhor. O único gemido já é o suficiente. Neemias então pede a Deus, meus amados irmãos, que escute a sua oração e também a oração daqueles que estão orando junto com ele. A pergunta é: você está orando pela sua família? Você tem orado com a sua esposa e com os seus filhos? Ele fecha, meus amados irmãos, esse verso 11. Coloca o verso 11 para nós, fazendo favor. Vamos ler juntos? Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante esse homem. Ele pede a Deus que toque o coração do rei, a fim de que o rei o receba, e que ele receba a autorização do rei para ir a Jerusalém e ser bem-sucedido, levando para Jerusalém os recursos que ele necessitava. André Murray diz o seguinte, abrindo aspas: temos que começar a acreditar que Deus, no ministério da oração, confiou-nos uma força que pode mover o mundo celestial e trazer o poder de Deus à terra. Dessa forma, então, Neemias era um homem de fé. Era um homem que dependia de Deus para ajudá-lo, e isso o levava a adorar e a orar. Jesus Cristo, meus amados irmãos, nos ensina o poder da oração. Jesus Cristo orou ao Pai. Jesus Cristo tinha uma vida consagrada de oração. Jesus nos ensinou a orar.
Jesus nos ensinou a pedir, Jesus nos ensinou a bater, Jesus nos ensinou a buscar. Deus sempre está pronto a ouvir as nossas orações. Sem dúvida, meus amados irmãos, a oração é a maior arma, é a arma mais poderosa que uma pessoa pode apresentar diante de Deus. Sem oração, jamais poderemos ser usados por Deus. Sem oração, jamais alcançaremos qualquer objetivo na nossa vida. Aprendamos a ser pais, olhando para a paternidade de Deus. Aprendamos a tratar os nossos filhos olhando para a forma como Deus nos trata. Nossos filhos vão crescer entendendo sobre a paternidade de Deus, olhando para os seus pais, e assim deve ser. Homens, a paternidade é um grande chamado e uma oportunidade. Quando Davi escreveu o Salmo 103, nos versos 13 e 14, ele diz: como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, meus amados irmãos, Deus criou a paternidade em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Um homem bom, um pai bom para Deus. Um homem bom para Deus, um pai bom para Deus. Ele vai apontar Deus para sua esposa, ele vai apontar Deus para os seus filhos, ele vai apontar Deus para os seus colegas, ele vai apontar Deus para os seus vizinhos, ele vai apontar Deus. Ele vai apontar Deus. Portanto, vamos, através da nossa vida, revelar onde nós estivermos, o Deus, o nosso Deus é Pai. Você quer ser usado por Deus como Pai? Como você está se saindo como Pai? Diante disso, comece a orar. Deus abençoe a todos. Cantemos o hino 395, Amor